Meus caros, uma crónica que eu espero seja tão rápida quanto possível sobre o que se passou, uma retrospectiva rápida sobre o que se passou este ano de 2020. E realmente o que se passou durante este ano é o que eu tenho aqui atrás de mim. O que se passou foi isto, praticamente durante 11 meses, vá lá, 10, porque a partir do dia 16 de março não se falou de outra coisa senão do coronavírus. E já antes disso se falava, mas nesse dia foi o dia do primeiro confinamento e da primeira morte, que por acaso o Jorge Jesus soube disso no Brasil antes de nós sabermos em Portugal, foi mais um milagre das tecnologias. Mas até lá o que é que se falava? Até 16 de março, até princípios de março, falava-se da Isabel dos Santos, já não se recordam com certeza, falava-se de Isabel dos Santos e como ela tinha caído em desgraça, as suas empresas, a sua perseguição judicial em Angola e também aqui em Portugal, arrastaram-lhe contas, arrastaram-lhe empresas, o problema da EFASEC, bom, já ninguém se lembra disto, parece que já foi há centenas de anos, mas não foi. Era a Isabel dos Santos. Eu nessa altura fui à Itália, tinha uma viagem marcada, passei meio dúzia de dias à Itália, e quando cheguei lá, ninguém falava de Isabel dos Santos e toda a gente falava do coronavírus da China. Estamos a falar em finais de janeiro. Só se falava disso nas televisões. Fiquei muito admirado porque pensei que a Isabel dos Santos também tivesse por repercussões em Itália, mas não tinha nenhumas. Ninguém sabia quem era a Isabel dos Santos, só sabia o que era o coronavírus. Então era de manhã até à noite. Bom, mal eu sabia que quando voltasse a Portugal ia encontrar o mesmo menu até ao final do ano. Mas assim foi. De maneira que o que aconteceu em Portugal a partir da história de Isabel dos Santos, ou seja, a partir de princípios de março, foi a destruição de metade de Portugal. Esta imagem que eu tenho atrás de mim é perfeitamente identificadora de tudo o que se passou em Portugal até hoje. Ela marcará para a história a desgraça de Portugal. Porque agora vemos isso com muita facilidade, até já estamos a ver há alguns meses, mas é claro que o poder político ainda não viu, ou se viu, cisma em não ver. A verdade é que nós destruímos metade da riqueza portuguesa, da riqueza que se produzia, ainda não estão feitas essas contas, disse que só destruímos 9, 10%, é mentira. É mentira. 50% da restauração vai à vida, 50% da hotelaria, se isto não acabar já, se aguentar mais uns meses, também fecha, e fecha definitivamente. E, portanto, o que nós temos aqui, basicamente, é o primeiro grande choque tecnológico, um choque histórico, um choque a todos os níveis, que fará com que Portugal regrida qualquer coisa como 10 a 15 anos na nossa produção normal de riqueza. Mas isso não pode ser só dito assim. Dá a ideia que, olha, pronto, paciência, olha, correu mal, mas a gente já vai recuperar e tal. Não, a gente não vai recuperar. Não vai recuperar pelo menos tão cedo. Não vai recuperar tão cedo porque não temos meios para isso. Estamos à espera de uma bazuca que virá da Europa. Ninguém pergunta de onde é que vem esse dinheiro. Esse dinheiro vem da Europa, mas quem é que o dá? Faz-se numa rotativa, fazem-se as notas nas rotativas, nas impressoras gigantes. Manda-se cunhar moeda naquelas máquinas de cunhagem. Não, isto não pode ser assim. O dinheiro que nos vão atribuir, os tais 50 mil milhões de euros, se vierem, alguém vai ter que os pagar. Ninguém fala nisso. Bom, é que mesmo assim, mesmo com esses 50 mil milhões, conhecendo nós, a classe política que conhecemos e conhecendo nós o primeiro-ministro que temos, esse dinheiro vai todo ser malbaratado, ou na sua grande maior parte vai ser malbaratado. Esse dinheiro não vai ajudar, a não ser numa pequena parte talvez, e para os amigos do costume, a economia a reerguer-se. O afundanço de que estamos a ser vítimas neste preciso momento, um afundanço que vai demorar qualquer coisa como 3 anos para voltarmos outra vez ao nível de 2019, esse afundanço era perfeitamente evitável. Não digo que fosse completamente a 100%, não. Mas uma coisa é perdermos 1%, 2%, 3% do PIB, outra coisa é perdermos 10, 15, 20 e o mais que se verá. Porque nas palavras do próprio António Costa, a bazuca que virá já tem o dinheiro destinado.
Portanto, não vai cá ficar nada, e do que vier, pouco vai ser canalizado para a reestruturação da nossa economia. Vai ser tudo para as palhaçadas do digital e das alterações climáticas e da não sei quê. Tudo coisas que não vão ajudar o país a ultrapassar esta crise. Reparem, Portugal foi considerado aqui há uns anos o melhor destino turístico, já por 2 vezes, o melhor destino turístico da Europa e uma vez ou 2, pelo menos, do mundo. Bem, isto não é para todos. Nós temos alguns competidores, temos alguns concorrentes, temos outros países, e agora podemos dizer, mas com esta coisa da pandemia todos perderam, ninguém ganhou, não se pode dizer que tivéssemos sido ultrapassados por outros. É verdade, perderam todos, conseguiram perder todos, exceto um país. Há um país que cresceu desmesuradamente o seu PIB, a sua riqueza interna, desde que começou a pandemia. E justamente esse país é a China, o único que conseguiu ganhar bilhões, trilhões, quadrilhões, chama-lhe o que quiser, depois da pandemia. Não estou a dizer, reparem nas minhas palavras, eu estou a ser cuidadoso. Eu não digo que foi de propósito, eu não digo que foi um complô, não digo que é uma teoria da conspiração, não, eu não digo nada disso. O que digo, no entanto, é que a China foi o único país que ganhou com isto. Mais ninguém. Portugal foi o segundo país que mais perdeu, numa escala de 20 e tal países. Se puder, vou mostrar também aqui o gráfico que tenho atrás. Aliás, nem é difícil. Posso até mostrá-lo daqui a nada, este gráfico, e até é bom que a gente fale um pouco sobre isto e analise um pouco sobre isto, porque realmente este gráfico é muito importante. Aqui está ele, como todos nós podemos ver, a Argentina foi o país que mais perdeu, a seguir Portugal, reparem bem, meus caros, Portugal perdeu 7%, mas quais 7%? Já vamos em mais de 9%. Este gráfico está desatualizado, infelizmente. Depois temos o Reino Unido, como um país que perdeu muito, o México, a África do Sul, Itália que teve milhares e milhares de mortes, mas vai saber poucos mais, ou se calhar os mesmos que morreram nos anos anteriores com a gripe normal. O Brasil, que esteve sempre sobre o foco das televisões, pelo menos das televisões portuguesas. O Brasil. A Índia vai ser uma das futuras grandes potências mundiais. A partir de 2030 será uma potência que irá, enfim, competir com a China. A China parece que já é neste momento a maior economia do mundo, já ultrapassou os Estados Unidos da América, por causa também deste gráfico que eu vos estou a mostrar. A zona euro, no seu conjunto, a qual nós bem puxamos para baixo, Portugal puxa para baixo em todos os parâmetros da zona euro, mesmo assim, a zona euro, portanto, a média está muito acima de nós. Mesmo assim foi uma zona que perdeu muito. A França a seguir, Canadá, apesar daquelas políticas completamente ditatoriais de confinamento e de distanciamento e aquelas coisas todas. A Alemanha, o país que fornece a Europa de maquinaria pesada, automóveis, mas não só. O Japão, uma grande potência também industrial, digital, mundial. Depois países como a Arábia Saudita, que não aquecem nem arrefecem. A Austrália, um país que também foi bastante feroz, digamos, para com o seu povo. Chegou a prender gente porque não usava máscaras na rua. E depois, dentre os países que ganharam alguma coisa, vejam bem, a Rússia ganhou alguma coisa, pouco. A Turquia, muito havia que dizer sobre a Turquia, é o tampão da imigração ilegal para a Europa, mas só é tampão quando não quer ameaça e deixa passar uns milhões. O mundo ganhou, vejam bem, o mundo ganhou 0,6%, mas porquê é que o mundo ganhou? Se os principais países mais envolvidos, como nós vemos aqui do lado esquerdo, estão todos a vermelho e todos negativos. Ganhou porque, olha, a Indonésia ganhou, a Coreia do Sul ganhou e, olhemos com atenção, a China, que foi o país que mais ganhou de todos, pelo menos os listados neste gráfico. Este gráfico saiu na revista Visão no dia 10 de dezembro, como podem ver, está aqui em baixo, saiu na revista Visão, talvez assim consigam ver melhor. Como estão a ver, eu vou tirar daqui o banner para vocês verem melhor. E como podem ver aqui em baixo, na revista Visão, 10 de dezembro, portanto é uma das últimas revistas, é uma fonte que é, pelo menos, não questionável em termos de fake news,
E, portanto, meus caros, aqui temos nós a chave de todo este imbróglio, a chave de toda esta coisa. O ano 2020 foi o ano do vírus, foi o ano da pandemia, para alguns da palermia, mas a verdade é que aqui o temos e bem refletido neste pequeno gráfico simples, que toda a gente entende, que toda a gente consegue ver, portanto que não tem dúvidas, não oferece dúvidas a ninguém. Aqui está o gráfico, os meus amigos veem e, portanto, ninguém pode dizer que é mentira. Atrás de mim tenho a dupla que ensombrou todo o ano de 2020, ou quase todo em Portugal, e à minha frente tenho o gráfico que explica toda esta manobra, todo este grande negócio, porque se todos perderam, ou quase todos, houve alguém que ganhou. Esse alguém foi quem vendeu as máquinas, os testes, os ventiladores, as fatiotas, os reagentes, todo o material de saúde que foi utilizado em quase todo o mundo. Esse material veio praticamente todo da China. Portanto, meus caros, que há coincidências, dizermos que foi de propósito, não o podemos fazer. Eu, pelo menos, não posso fazer. Não posso dizer que isto foi de propósito, mas que deu muito jeito à China, deu. De tal maneira que passou da segunda economia mundial para a primeira. Portanto, meus caros, as conclusões ficam convosco, tirem as que quiserem, e realmente que há muitas coincidências no meio disto tudo. E agora, o que é que nós temos que fazer, ou se é que ainda podemos fazer alguma coisa? Bom, muito rapidamente, temos que proteger a nossa melhor indústria. E a nossa melhor indústria é o turismo. Portanto, isso tem que ser feito imediatamente. Do dinheiro que vier da bazuca, a grande parte terá que ser injetada no turismo, porque se não fizermos isso, nós vamos perder alguma coisa que nos dá entre 14% a 17% da nossa riqueza anual. Temos que desviar os milhões das fundações, as despesas supérfluas do Estado para essa grande indústria do turismo. Não digo que seja só para o turismo, mas para aquilo que realmente nos dá dinheiro e nos dá riqueza e nos mantém a trabalhar e faz com que não andemos a pedir mais de mão estendida, a pedir mais à Europa do que já pedimos. Nós pedimos à Europa tudo, praticamente o que temos. Nós não temos um projeto, nós não temos uma melhoria, nós não temos nada que se construa em Portugal que não seja com dinheiro da União Europeia. É inacreditável, mas é verdade. Portanto, nós vivemos completamente à míngua da Europa, pois temos que parar de continuar a esticar a mão a pedir esmolas e temos que começar também a tratar da nossa vida, porque a Europa não nos vai dar esmolas toda a vida. E agora que saiu a Inglaterra, que saiu o Reino Unido, perdão, a grande contribuição do Reino Unido terá que ser assumida por outros países, inclusivamente por Portugal. Quer dizer que, para além de ganharmos menos, vamos contribuir mais. O nosso governo tem estado a trabalhar a mando da ONU e da Organização Mundial de Saúde. Não há dúvida nenhuma. Não há liberdade de pensamento, não há uma segunda opinião, o pensamento é único, é assim que se pensa, todas as televisões nos ensinam como pensar, não há alternativa, temos que fazer o que Costa manda. Mas isso era no tempo da outra senhora. E mesmo no tempo da outra senhora havia quem pensasse de maneira diferente, como por exemplo Sá Carneiro, como Adelina Mar da Costa, como Diogo Freitas do Amaral, entre muitos outros. Falta provar que a ONU e a OMS estão corretas. Até porque a própria OMS já mudou de parecer e de orientações 50 vezes ou mais. As máscaras não eram fundamentais, pelo contrário, podiam induzir em erro, afinal de contas agora são fundamentais e há de quem não as usar. Isto é só um exemplo, aconteceu o mesmo relativamente a muitas outras coisas. As vacinas precisavam de 10 anos, depois só precisavam de 5, depois agora só precisavam de 2 e já cá temos as vacinas, sabe-se lá como é que elas apareceram e sabe-se lá qual é o grau de fiabilidade e quais são as suas, porque como sabemos, os seus efeitos colaterais, queria dizer, porque como todos nós sabemos, as vacinas para amadurecerem demoram, não digo uma década, mas demoram 5, 6, 7 anos, é o normal, pelo menos é o que dizem os especialistas. Ora, uma vacina que sai à pressão a meia dúzia de meses, a nossa
DGS, com estas nossas senhoras que estão aqui atrás, as nossas senhoras, digo bem, vou aqui tirar o gráfico. Sabem que eu gostava de ter o gráfico aqui para recordar sempre o que é que está a passar, eu vou tentar mantê-lo aqui. Mas, dizia eu, estas duas senhoras que estão atrás de nós personificam aquilo que foi a bandalheira, aquilo que foi o viés, a curva e contra-curva do governo desde março até hoje. Diremos, bem, mas ninguém sabia nada, ninguém sabia como é que isto ia correr. É verdade, nos primeiros meses ninguém sabia, mas agora já não são os primeiros meses, e a própria Graça Freitas, ontem, salvo erro, na televisão, confessou que disse que as máscaras não eram fundamentais porque não as havia. Ela confessou isto. É inacreditável, mas ela própria confessou. Portanto, ela confessou que enganou os portugueses, simplesmente porque se ela dissesse a verdade, que as máscaras eram úteis, era pior porque não havia máscaras. Portanto, ela enganou os portugueses enquanto as máscaras não vieram, e quando as máscaras vieram em quantidade, aí já disse a verdade. Foi ela que o disse há 2, 3 dias, eu até posso ir buscar isso na box, que ainda está lá de certeza absoluta. Portanto, inacreditável esta Direção-Geral de Saúde. Inacreditável. Já nem falo na Ministra, que é apenas uma política, fala de números e pouco mais. Desde quando é que uma pessoa que não tem sintomas nenhum está doente? É que, se isso for verdade, todos nós, os 10 milhões de portugueses que pensamos que estamos bem, não nos dói nada, não nos custa fazer nada fisicamente, nem psicologicamente, então estamos todos doentes, meus caros. Porque nenhum de nós tem sintomas. Mas não faz mal o não ter sintomas. Inventaram esta agora. Não tem sintoma, meu caro, mas estás doente na mesma, porque este teste que nós inventámos aqui, este teste dá-te como positivo. Mas quem é que garante a fiabilidade de um teste que está posto em causa perante a comunidade científica internacional? Dizem que no máximo poderá ter 70%. Elon Musk, da Tesla, né? O presidente da Tesla, fez 4 testes seguidos a si próprio, com o mesmo pessoal de enfermagem, com os mesmos testes, deu 2 negativos e deu 2 positivos. Acham isto normal? Seguidos, na mesma hora, diferença de um quarto de hora do primeiro para o último. Que fiabilidade é esta, meus caros? Esta fiabilidade é nula. Então é com base nesta fiabilidade que me dizem a mim que não me sinto nada, estou perfeitíssimamente normal, que me vão dizer a mim que estou doente, ou a mim ou a alguma outra pessoa. Felizmente nunca fiz teste nenhum e espero nunca vir a fazer. Porque eu não acredito. Simplesmente não acredito na fiabilidade dos testes. Até pode acertar. Se eu lançar a moeda ao ar, eu tenho 50% de probabilidade de acertar no resultado. Digo cara ou coroa e tenho 50% de probabilidade de acertar. Então um teste com 70% de fiabilidade. Um teste que tanto dá positivo como dá negativo à mesma pessoa. Mas não basta isso, a seguir deu outro positivo e a seguir deu outro negativo à mesma pessoa. Querem-me convencer a mim que esses testes são fiáveis. Como? Por amor de Deus. Todos temos várias infecções no nosso corpo. Cada borbulhinha que nos aparece é uma infecção, fora aquelas que nós não vemos, porque estão no interior. E todos nós temos resquícios e, digamos, informação, eu não lhes sei se é de chamar genética, mas chamemos de outra forma, uma informação armazenada sobre as doenças anteriores. O nosso corpo tem um histórico de todas as doenças que nós tivemos. Por isso é que algumas, quando vierem a seguir, nós já conseguimos combatê-las. Outras não, porque são novas. Mas nós temos um histórico disso tudo. Não é? Nós não sabemos que temos e nem conseguimos quantificar que temos essas nossas defesas a trabalhar para o nosso bem, mas nós temos-las. Então, nós todos temos várias defesas, quer dizer que estamos sempre doentes. Teoricamente, nenhum de nós está 100% saudável, a ter qualquer infecçãozinha, por mais pequena que seja, não é? Nós é que nem sabemos que as temos, então estamos todos doentes, e é por isso que nós deixamos de fazer a nossa vida. É por isso que Portugal para, porque eu tenho uma borbulha aqui no nariz, tenho um terçolho, é por isso que Portugal para, é por isso que eu vou deixar de trabalhar. É mesmo assim. A maioria dos vírus do nosso corpo, segundo ouvi dizer na televisão a cientistas e a especialistas, dizem que temos 150 vírus em média, combatem outros micro-organismos que seriam mais perigosos do que esses vírus. Tal como acontece com as bactérias. As bactérias, por exemplo, da flora intestinal, combatem outras ameaças à nossa vida e mantêm-nos vivos. Se elas desaparecerem, nós temos pouco tempo de vida. Portanto, nem todos os vírus são maus, nem todas as bactérias são más. E chegamos a este ponto.
chegamos ao fim de 2020 com um só assunto, o vírus. E agora vem o segundo assunto, mas tem a ver com o primeiro, que é o vírus, que são as vacinas. Há 4 dias que não se fala noutra coisa. Depois de 10 meses a falar do vírus, números de vírus, quantos é que estão infectados, e agora até crianças estão infectadas, e agora há 4.000, e batemos o recorde de infectados. Como ainda hoje eu vi um repórter quase em gáudio, quase em alegria, a dizer que hoje batemos o recorde das infecções, que foram 4.000 e tal infectados. E dizia aquilo com alegria. E até uma criança, um jovem morreu entre 20 e 29 anos, morreu um jovem. Quer dizer, eles dizem isto como se fosse uma coisa boa. Não. E não pensem que mesmo o facto de terem audiências é uma coisa boa. Está bem, mantém-lhes o emprego mais algum tempo. Sim, mas não muito mais tempo. As pessoas estão fartas de vírus, estão fartas de pandemia, outros estão fartos de palermia, outros estão fartos da tia. E, portanto, nós já estamos fartos de tudo isto, nós não acreditamos nisto, só os chonés, e há muitos, eu bem sei, e a maioria ainda são, vê-se pelas sondagens, a maioria ainda são chonés, mas só já os muitos chonés é que ainda conseguem seguir isto como se fosse uma religião. Isto não é uma religião. Em 1988 morreram 8.800 pessoas com a gripe. Em 2017 morreram 7.500 pessoas com a gripe. Este ano estão a dizer que vai para 6.000 e tal com o Covid, mas não é verdade. Porque a maneira de contar é completamente diferente. Antigamente, aquelas tais 8.800 pessoas que morreram e as de 2017 a 7.500 que morreram mesmo daquela pneumonia que foi o resultado da evolução negativa de uma gripe. Morreram da pneumonia da gripe. Hoje não, meus caros. Hoje quem tiver cancro em estado terminal, mas tenha Covid, morre de Covid. Hoje quem tiver uma doença terminal que já lhe faz a vida negra há décadas e apanha Covid e morre de Covid. Portanto, nem sequer é comparável o número de mortes de Covid deste ano com os mortos da gripe dos anos anteriores. Se dissermos 1/3, 1/4, 1/5, estaremos mais aproximados do que se dissermos 6.000. Há até quem diga que só 6% das pessoas que morrem com Covid morreram efetivamente da pneumonia causada pela Covid apenas, porque para isso não podem conjugar-se outras doenças, não é? Tenho Covid, apanho pneumonia e morro, mas não tenho mais nada. Esse é que morreu de Covid. Agora, se eu tenho cancro em fase terminal, se eu tenho uma condição cardiocirculatória gravíssima, e se depois apanho Covid e morro, eu não morro de Covid. Eu morro de Covid mais o que já tinha antes. Está bem que se não fosse o Covid não morria, e eles refugiam-se nisso. Se não fosse o Covid duravas mais uns tempos, se calhar mais um mês, 15 dias, 3 semanas, se calhar 6 meses. Mas o teu futuro está traçado, aliás, como todos nós, não é? Mas estava traçado. A breve trecho, uma pessoa com uma grave condição cardiovascular, com um cancro em fase terminal, não pode esperar muitos mais anos de vida. Portanto, vai morrer a seguir. A seguir, ninguém sabe quando, mas é a seguir, proximamente. Pois apanha o Covid e morre automaticamente de Covid. Portanto, estes números estão muito empolados. Estes números, porque se não apanhasse o Covid, se apanhasse uma constipação normal, morria na mesma. Se apanhasse uma gripe normal que não era Covid, morria na mesma, como sempre aconteceu. E essas mortes nunca foram contabilizadas como mortes por Covid. Foram contabilizadas como mortes pela doença principal que a pessoa tinha. O tal cancro em fase terminal ou a tal doença cardiovascular muito significativa. Ok? Sempre foram assim contabilizados, mas este ano não. Este ano, se tem Covid, morre de Covid. Pode ter 50 outras doenças, todas elas mortais, mas morre de Covid. Foi a própria Graça Freitas que explicou isso. Portanto, eu estou a falar pela boca dela. Portanto, meus caros, o 2020 foi isto. Já me alonguei demais. Isto não é um direto, mas é como se fosse. Eu não vou sequer editar. Não vale a pena editar. E pronto. Eu espero que todos tenham um 2021. Eu nem digo muito melhor porque isso é obrigatório. Mas, enfim, mas que seja um ano normal, basta dizer isto, que seja um ano normal, que tenda rapidamente para a normalidade, porque Portugal não aguenta continuar sob este terror, sob este medo. As pessoas estão a bater mal. Eu vejo na televisão os que telefonam para lá, naqueles programas em que o público pode intervir, a opinião pública, o fórum da TSF, todos esses programas as pessoas estão a bater mal. Há cada vez mais gente a desmistificar isto, há cada vez mais gente a dizer cuidado, temos de ter as nossas precauções, evidentemente aqui ninguém é negacionista, mas não podemos deixar de viver por causa de uma doença que realmente
realmente mata mais ou menos o que mata a gripe normal. Tanto que a gripe desapareceu. Outra coisa, a gripe desapareceu. Não há gripe. Não há pouca gripe, não há nenhuma, desapareceu. Que é outra coisa que ninguém acredita nisto, não é? A gripe não pode ter desaparecido. Foi por causa das máscaras, agora a gripe... Então, mas espera lá. Então, mas o vírus continua a propagar-se. O SARS-CoV-2, que tem a mesma dimensão da gripe, aquilo são 140 nanómetros, a coisa do género, continua a propagar-se e a gripe não. Quer dizer, as máscaras detectam se é gripe ou se é outro vírus, e se é gripe não deixam passar, e se é outro vírus deixam. Desculpem, não façam de nós mais parvos do que aquilo que nós somos. Há limites para a estupidificação do português. A gripe não pode ter desaparecido por causa das máscaras. A gripe não desapareceu. Eu próprio tive gripe há coisa de 15 dias, uma gripe normal, como todos os anos tenho, conheço-me há 60 anos, sei quando é que tenho gripe, todos os anos apanho gripe. Apanhei gripe, fui à farmácia, deram-me griponal, tomei griponal, tomei um xarope para a tosse, passou. Acham que eu fiz algum teste? Às tantas dava positivo, sei lá, mas que tanto faz. Não, é uma gripe. A gripe não acabou, meus caros. Pode ter acabado administrativamente, mas ela está aí na rua. As farmácias vendem griponal, vendem Ilvico, vendem esses medicamentos todos para a gripe, continuam-se a vender. A gripe não acabou, é mentira. Parem de mentir ao povo. Não substituam a gripe normalíssima de todos os anos, até porque, tanto que não acabou, continua a haver injeções, continua a haver vacinas, não é? Portanto, não mintam ao povo, a gripe continua e, claro, há este vírus novo, sim senhor, agora até já tem outra estirpe e haverá uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, aquelas que eles quiserem. Agora a gripe continua. Eu conheço-me bem e sei o que é uma gripe. A gripe, eu tive a gripe, mas só a gripe, mais nada. Não me metam na cabeça que tive outra coisa qualquer, porque não tive. Tive a gripe que tenho todos os anos eu apanho uma gripe, todos os anos, graças a Deus. Raro foi o ano que não apanhei gripe nenhuma. Raro foi o ano. Pronto. Portanto, não venham com histórias de que a gripe terminou, que agora é tudo SARS-CoV-2, porque nenhum de nós, ou melhor dito, há muita gente estúpida realmente, mas, nós não somos. E, portanto, não nos tratem como atrasados mentais, porque nós não somos. Feliz ano de 2021, que seja um ano normal. É só o que eu peço. E já não falo em vírus, já não falo em campanhas, nem vacinas, nem isso tudo, que vocês vão ter isto agora mais 6 meses no vosso cérebro. As vacinas, e agora depois vão aparecer as pessoas que, apesar de terem a vacina, ficaram doentes na mesma. Mas isso é muito normal, porque acontece com as outras. Bom, vai aparecer gente que vai ser infectada pelo vírus, mas isso é normal, isso é tudo normal, percebem? Tudo o que for negativo é normal. O que for positivo não se valoriza, nem sequer se fala nisso. Mas não, a vida é positiva, a vida tem que continuar, nós temos que continuar a trabalhar, o país não pode mortificar-se e não pode parar sentado no sofá a tremer de medo, o país tem que produzir. A bazuca da Europa gasta-se e depois nós estamos muito pior do que estávamos em 2019, quando se acabar o dinheiro. Portanto, meus caros, ânimo, vamos andar para a frente, vamos produzir na medida do possível, vamos trabalhar e vamos levantar este país. Viva Portugal!